No último estudo, irmãos, de Romanos 8, versículo 15 a 22, nós focamos no progresso do nascer de novo, do nascimento de novo. Fizemos referência a duas diferentes analogias que são usadas na Bíblia. Uma primeira é que nesta vida nós somos concebidos espiritualmente pelo Espírito Santo e na ressurreição nasceremos de novo. E aí vê-se então o símbolo da gravidez e do crescimento espiritual usando essa analogia. Mas também vimos outra analogia que também é usada na Bíblia, em que é como se somos criancinhas e depois temos que crescer para não nos permanecermos como criancinhas. Precisamos de crescer para amadurecer e crescer até à perfeição. Por isso vimos essas duas analogias na Bíblia. Ora, eu hoje desejo pegar a mais alguns pontos adicionais dessa secção de Romanos 8 que abordámos no estudo anterior e então trazer mais alguns pontos à tona aqui à frente de nós para completar este capítulo. Uma vez mais, é um capítulo, o Romanos 8 é um capítulo muito importante e muito significativo para nós como cristãos. Muitas vezes pode-se referir como o capítulo do Espírito Santo. Ora, no versículo 9 e no versículo 14 vemos a definição de um cristão. No versículo 9 diz, diz assim, se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Lê-se isso ao fim do versículo 9. E no versículo 14 diz que temos que ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Esses são os filhos de Deus. E por isso vemos aqui uma definição do que é um cristão. O cristão é uma pessoa que tem o Espírito de Deus e que é guiado, está a seguir esse caminho. E por isso vê-se aqui, digamos assim, uma instrução de que temos algo a fazer, temos de seguir a guia do Espírito. Não é só dizer, olha, eu acredito em Cristo e pronto, já estou salvo. Também lemos em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, e vamos então ver isso brevemente para nos relembrar. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, que diz, pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo. Isto é, fomos batizados através do Espírito de Deus, formando um corpo. Isto é, somos parte, somos dentro deste corpo, que é o corpo de Cristo. E por isso um verdadeiro cristão tem o Espírito Santo de Deus e isso nos põe dentro deste corpo espiritual de Cristo. Continuando então no versículo 15 de Romanos 8, lemos, porque não recebemos o espírito de escravidão para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. E então vemos aqui, no versículo, que nós recebemos o Espírito de Deus. Isto é, quando somos batizados após o batismo pela imposição das mãos, e por isso vê-se aqui que não somos gerados pelo Espírito de Deus quando fomos inicialmente, digamos assim, gerados no ventre da nossa mãe física. Essa geração, essa regeneração pelo Espírito Santo de Deus é uma regeneração que não é da carne,
isso vem depois, após o batismo. Isto então é um processo espiritual. A diferença é que Jesus Cristo foi o único filho que foi gerado pelo Pai quando veio a ser um ser humano. Em João 3, versículo 16, João 3, versículo 16, lemos, que diz assim que deu o seu Filho unigênito. Isto é, ele foi o único gerado do Pai celestial. E por isso, voltando então a Romanos 8, versículo 15, nós agora somos gerados pelo Espírito Santo. E por isso, aqui ao fim do versículo 15, onde diz, mas recebeste o Espírito de adoção de filhos, a palavra grega é hiotísia, que essa palavra não é usada para falar acerca de Cristo. Acerca de Cristo ele foi gerado, o único foi gerado pelo Pai, como lemos há pouco em João 3, versículos 16. E por isso vemos aqui uma diferença entre a maneira que Jesus Cristo foi gerado inicialmente pelo Pai, e por isso é que diz, é o unigênito, o único foi assim gerado, e nós somos gerados diferente, por isso é que diz que somos regenerados. É uma segunda, digamos assim, ato de geração, ou de virmos a ser agora espiritualmente filhos de Deus. Por isso esta palavra hiotísia, que significa colocados como filhos, que é traduzida no versículo 15 de Romanos 8 pela palavra de adoção, seria melhor traduzida como filiação. E por isso recebemos o espírito de filiação, porque somos realmente agora gerados pelo Espírito Santo para sermos filhos espirituais de Deus. Continuando então no versículo 16, diz o próprio Espírito, isto é o Espírito de Deus, testifica com o nosso Espírito, que é o Espírito do homem no homem, que somos filhos de Deus. Somos realmente filhos de Deus. E isso, somos filhos de Deus não é por causa de uma semente física humana, mas é que somos regenerados uma segunda vez por uma semente espiritual que procede do Pai. Vejam em 1 Pedro capítulo 1, 1 Pedro capítulo 1, versículo 23. 1 Pedro capítulo 1, versículo 23. Sendo de novo gerados, por isso vemos que somos gerados uma segunda vez, de novo gerados, não de semente corruptível, isto é, não de uma semente física humana que é corruptível, mas da semente que é incorruptível, que é do Espírito Santo de Deus, pela palavra de Deus, porque Deus decidiu e prometeu que nos ia fazer seus filhos, de acordo com a sua promessa, e por isso, de acordo com a sua promessa, de acordo com a sua palavra, é o que está acontecendo. E por isso, uma vez mais, somos gerados uma segunda vez, e então o Espírito Santo de Deus testifica com o nosso espírito, espírito homem no homem, que realmente somos filhos de Deus. É o que lemos aqui no versículo 16, Romanos 8, versículo 16, que somos filhos de Deus. Agora, versículo 17 diz, e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus, primeiro ponto, herdeiros de Deus, e segundo ponto, co-herdeiros de Cristo. E por isso, herdeiros de Deus é porque vamos nos tornar
neste processo de nascer de novo, realmente filhos de Deus. E por isso neste processo, vamos ser filhos de Deus no reino de Deus, ressuscitados para a glória, se com Ele sofremos, como lemos no versículo seguinte. Mas, como lemos aqui no versículo 17, somos co-herdeiros. Mas, falando acerca de co-herdeiros, de Cristo, vejamos o que isso significa. Em Hebreus capítulo 1, versículo 2, Hebreus capítulo 1, versículo 2, deixa eu virar aqui Hebreus capítulo 1, versículo 2, vemos que diz aqui acerca de Jesus Cristo, quem constituiu herdeiro de tudo e por quem fez também o mundo. Por isso Jesus Cristo fez o mundo todo, e o que é que ele herda? Ele vai herdar todas as coisas, o universo, e nós herdaremos todas as coisas, porque isso é o que lemos em Romanos 8:17, que vamos co-herdar com Cristo. E também lemos em Hebreus capítulo 2, versículos 5 a 8, que diz, porque não foi aos anjos que sujeitou ao mundo futuro, e de que falamos, mas em certo lugar testificou alguém dizendo que é o homem, para que dele te lembres, ou o filho do homem, para que o visites. Tu o fizeste um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja sujeito. Mas agora não vemos todas as coisas lhe estejam sujeitas. E por isso, por enquanto, ainda não está tudo sujeito. E, particularmente, a nós como herdeiros, porque aqui está a falar não só do filho do homem, mas também do homem de uma maneira geral, isto é, nós. E por isso, enquanto nós estamos na carne, ainda não herdamos Deus, nem somos ainda co-herdeiros com Cristo, mas haveremos de ser no futuro. Por isso é que no versículo 17 diz, sim, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Mas isto é, se com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Isto acontecerá quando viermos a ser glorificados. E por isso vemos que aqui é um processo pelo qual ainda estamos passando. Em Filipenses capítulo 3, versículo 21, Filipenses capítulo 3, versículo 21, Filipenses capítulo 3, versículo 21, lemos, diz assim, esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, isso é ao fim do versículo 20, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. E por isso vai haver uma transformação, vamos ser transformados, tal como lemos em 1 Coríntios capítulo 15, vamos ser transformados de seres físicos para seres espirituais. Então, continuando agora no versículo 18, diz, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Não pode ser comparado com a glória que em nós há de ser revelada. Ora, estes sofrimentos não são para serem comparados com a glória que nós vamos ter. Vai ser a glória de Deus, está claro. Não vamos ter a plenitude, digamos assim, a quantidade, a autoridade da glória de Deus, mas vamos ser da família de Deus dessa glória.
E por isso, essa glória, esta vida, os problemas que temos, nada, não podem ser comparados com a glória que vamos receber. E por isso é uma grande esperança que temos hoje em dia. Versículo 19. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Até a própria criação física está esperando pela revelação dos filhos de Deus. Quando nós formos transformados, nós então vamos começar a ajudar Cristo a restaurar o governo de Deus nesta terra, a terra, isto é, no milénio, no governo milenar, mas há um futuro ainda maior para além da terra. Porque lemos, continuando a ler no versículo 20 a 22, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto, até agora. Toda a criação. Ora, está claro, aqui há vários, digamos assim, níveis de entendimento. Está claro que estamos a falar dos seres humanos, mas está a falar toda a criação, todo o universo físico. E por isso todo o universo físico está esperando por esta revelação dos filhos de Deus, mas, como disse primeiro, nós, seres físicos também, seres humanos, estamos esperando esta, digamos assim, esta revelação. Porque é o que diz aqui, porque toda a criação foi sujeita à vaidade. E por isso nós estamos sujeitos, digamos assim, à corrupção, sujeitos a ficar doentes e ficar envelhecidos, e seja como for, porque somos seres físicos. Mas temos esta esperança que vamos ser libertados desta servidão da corrupção, como diz no versículo 21, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Para quê? Para termos a vida eterna nesta glória. E por isso, nós, por um lado, estamos esperando aquele dia em que nós seremos revelados. Isso vê-se, é a primeira ressurreição, como lemos em Apocalipse, versículo 20, versículo 4. Ora, sabemos que neste mundo o homem está a fazer coisas erradas, está não só pecando, mas está causando poluição, estamos, digamos assim, a estragar o mundo, a estragar a nossa comida, estamos a estragar a qualidade de vida, mas no mundo vindouro, no milénio, nós vamos, digamos assim, com a ajuda, debaixo da instrução de Deus e de Jesus Cristo, vamos então fazer do mundo, no milénio, um lugar lindo e maravilhoso. Um maravilhoso mundo da manhã, no milénio. E então, por isso é que diz, toda a criação está sujeita à vontade, na esperança que a criatura será libertada da servidão da corrupção. Por isso, um nível, ou digamos assim, uma primeira fase desta libertação da corrupção seria a primeira ressurreição, quando então vamos, digamos assim, embelezar ou fazer o mundo um mundo maravilhoso. Isso será no milénio. Mas depois há também um período do julgamento do trono branco, em que a vasta maioria, a grande maioria dos seres humanos vai ter uma oportunidade que nunca tiveram. Nunca tiveram. Muitas pessoas, o mundo todo tem estado com um véu, não vê o que está para lá, tem este véu, esta escuridão, por causa do engano de Satanás. Mas na segunda ressurreição, que lemos em Apocalipse 20, versículo 11 a 12, na segunda ressurreição, quando as pessoas se vão pôr em pé, então vejamos então aí brevemente Apocalipse 20,
versículo 11 e 12. Apocalipse 20, versículo 11 e 12. Lemos: e vi um grande trono branco e que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles, e vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus. Para estarem diante de Deus, tinham que estar ressuscitados. E por isso é o que nós chamamos a segunda ressurreição, que seria depois da primeira, que seria 1000 anos depois. Porque a primeira é a vinda de Cristo, e como lemos no versículo 20 do capítulo 5, mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. E por isso então os restos mortos vão reviver depois dos 1000 anos. Essa seria daqueles que nunca tiveram uma oportunidade ou uma possibilidade de saberem a verdade, de verem o grande plano, de realmente saberem que se tinham que arrepender e como arrepender e tudo acerca deste caminho. Então, vão ter essa oportunidade que nunca tiveram. Depois, mais adiante, lemos nos versículos 13 e 14, está a falar acerca da morte e o inferno. Diz assim: e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo os mortos, e as suas obras, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Então este grupo de pessoas, que é a morte e o inferno, esses são lançados no lago de fogo. Por isso estes não têm a oportunidade do livro da vida, porque já tinham tido. Esses foram os que desperdiçaram a oportunidade que receberam e depois serão atirados para o lago de fogo, semelhante ao que lemos em 2 Pedro, capítulo 3, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10, lemos: mas o dia do Senhor virá como ladrão da noite, na qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras nela há se queimarão. Então vai haver, durante este período, quando Jesus Cristo vem, antes dele vir, este primeiro ano antes dele vir, e este período enquanto ele está a reinar, este período de muitos anos, mas descrito aqui também como significado do dia do Senhor, que ao fim desse período, então tudo vai ser, como diz assim, com grande estrondo, ardendo, tudo se vai desfazer. A terra e as obras que nela há se queimarão. Esse é o lago de fogo. Depois disso, o que vai acontecer então, lê-se no versículo 13, em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13, que diz: mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. E depois então vai haver este novos céus e a nova terra. Então o que vemos vai haver a primeira ressurreição, vai haver um período em que as pessoas físicas, vivas, vão ser reinadas ou governadas pelo governo de Deus, de seres espirituais, por 1000 anos, pois, como sabemos, os detalhes em que Satanás vai ser liberado brevemente, e depois vai haver a segunda ressurreição, em que aqueles que nunca tiveram uma oportunidade, nunca souberam a verdade, vão ter a oportunidade de saber e se arrepender, e vão ter a oportunidade de ter aí o livro da vida aberto para eles, e aqueles que vão para o livro da vida, que são transformados, tudo bem. Os que não, ficam à espera para os que não se arrependeram no passado, isto é, hoje em dia, que não se arrependeram, então esses vão ser ressuscitados para serem destruídos ou morrerem uma segunda vez. Então terão uma segunda morte. E essa
esse período que nós chamamos, digamos assim, a terceira ressurreição, é esse período em que vão ser completamente destruídos pelo lago de fogo. Mas aqui vemos, irmãos, que depois disso vai haver um novo céu e uma nova terra, em que as coisas vão ser maravilhosas. Vê-se isso também em Apocalipse, capítulo 21, versículo 1. Diz assim: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E por isso vemos aqui que vai haver um novo ambiente em que nós vamos ter que construir as coisas no futuro neste novo céu e nova terra. Ora, há muitas coisas que nós não sabemos acerca desse novo céu e a nova terra, mas é interessante que em 1978 o Sr. Armstrong escreveu um livro intitulado o Incrível Potencial Humano, e na página 33 aqui deste livro, na página 33, lemos o seguinte. Vou então ler aqui a partir desta página 33. Diz assim: nosso potencial é nascer na família de Deus, recebendo poder total. Seremos dados jurisdição sobre todo o universo. Está falando aqui acerca do novo céu e da nova terra. E o que vamos fazer então? Estas escrituras indicam que iremos impartar vida a bilhões e bilhões de planetas mortos, assim como a vida foi impartida a esta Terra. Quer dizer, que vamos criar outras coisas maravilhosas em outros planetas, em vários bilhões de galáxias. E continuando, diz ele assim: criaremos, conforme Deus dirigir e instruir, e reinaremos daí em diante por toda a eternidade. Depois ele diz: Apocalipse 21 e 22 mostram que não haverá dor, nem sofrimento, nem mal, porque teremos aprendido a escolher o caminho de Deus, o caminho do bem. Será uma vida eterna de realizações, constantemente olhando para frente, em uma super alegre antecipação de nossos projetos criativos e também olhando para trás para realizações com felicidade e alegria pelo que terá sido realizado. Nunca ficaremos cansados ou exaustos, sempre vivos, cheios de energia jubilosa, vitalidade, vida exuberante e força e poder. Que potencial, disse o Sr. Armstrong aqui neste livro que ele publicou em 1978. E por isso vemos aqui, irmãos, que há uma grande esperança para nós. Isto foi como ele viu estas escrituras, referindo-se a Romanos 8, que acabamos de ler, e ele, citando estas escrituras, fez esta, digamos assim, possível, digamos, especulação, que parece muito certa, baseado no que entendemos. Então, continuando agora a ler no versículo 23 de Romanos 8. Diz assim, porque diz aqui que a criação geme, está com dores de parto até agora, versículo 23, e não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, isto é, a filiação, a saber, a redenção do nosso corpo. Por isso nós estamos esperando ansiosamente o período ou o tempo quando nós estaremos na família de Deus. E por isso não só a criação física está esperando, mas nós também estamos esperando. Deus, pondo de outra maneira, nos deu, digamos assim, o pagamento inicial, um depósito de garantia, que é o Espírito Santo de Deus. E nós, depois, viremos a ser, à ressurreição,
realmente, espiritualmente, filhos de Deus. Hoje em dia é simplesmente um depósito de garantia que seremos isso se nós não desistirmos. E essa redenção é quando nós vamos ser libertos deste cativeiro, deste corpo, para um corpo novo, saudável, cheio de energia e vida, não ficando cansado, não tendo dores. Vai ser uma coisa maravilhosa. Versículo 24 a 25. Ora, porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como também o esperará. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Por isso nós estamos esperando que Jesus Cristo volte e para nós virmos a ser, como seres espirituais, parte do reino de Deus e então para inicialmente reinarmos por 1000 anos na terra. Continuando então no versículo 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda às nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E por isso vemos aqui, o Espírito Santo de Deus nos dá o poder, a força e nos ajuda. Para quê? Para poder vencer. Nos ajuda em várias maneiras. Nos ajuda a orar, nos ajuda a vencer. E aí está a grande, digamos, desafio. Temos que usar o Espírito Santo de Deus. Infelizmente, às vezes não usamos. Precisamos ter que usá-lo. Continuando então no versículo 27. E aquele que examina os corações, que é Deus, sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Isto é, Deus, através do seu poder, do Espírito Santo, através de Jesus Cristo, está a nos ajudar. Está a nos ajudar. O versículo, então, por isso, Jesus Cristo, então, vive em nós, como? Através do poder do Espírito Santo de Deus, que, ao fim de contas, é o Espírito de Cristo, como lemos no versículo 9. O Espírito de Deus é o Espírito de Cristo, é o mesmo Espírito. E então, por esse poder, nós temos acesso ao Pai. E através de Cristo, nós temos acesso, por meio deste Espírito, ao Pai. Isto é, através de Cristo, com a ajuda pelo Espírito, pela ajuda espiritual ao Pai. Vejam também em Efésios capítulo 2, versículo 18. Efésios capítulo 2, versículo 18, diz assim, Efésios 2, versículo 18, diz, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Isto através de Jesus Cristo, por ele, através dele, nós temos acesso ao Pai. Ambos quem? Gentios e judeus. Temos acesso ao Pai. Por isso, uma vez mais, repetindo, nós temos acesso ao Pai através de Cristo por um Espírito, que é o poder de Deus. Hebreus capítulo 7, vemos assim como Jesus Cristo nos ajuda. Hebreus capítulo 7. Por quê? Porque Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote. Vejamos então aqui Hebreus capítulo 7, versículo 25. E assim, portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Por isso, Jesus Cristo é que faz intercessão por nós. E no versículo, deixa cá ver, é Cristo que faz intercessão por nós. Vejamos também em Romanos, desculpe, estava a ler Hebreus 7, versículo 25, sim, é Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote, que intercede em nosso favor. Vejam também 1 Timóteo capítulo 2, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5.
porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Jesus Cristo é o mediador entre o Pai e nós. Jesus Cristo é o mediador. Ele também é o nosso advogado. 1 João capítulo 2. 1 João capítulo 2, versículo 1. Vejamos aí, diz assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos o advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. E por isso, Jesus Cristo é o nosso advogado, é o nosso mediador, por isso é o nosso sumo sacerdote que está a interceder por nós. E continuando então em Romanos 8, vamos saltar brevemente para o versículo 34, diz: quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e que também intercede por nós. É Cristo que faz intercessão por nós. E por isso, voltando então ao versículo 26 de Romanos 8, diz assim: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Deus, pelo seu Espírito, o Espírito Santo, versículo 26, nos dá o poder para vencer. Isto é, ajuda as nossas fraquezas, dá o poder para nós vencer. Traz coisas à mente, nos ajuda a orar, porque diz assim: porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, não sabemos como orar. Então o Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis, nos ajuda a orar o que, quando não temos palavras para expressar os nossos sofrimentos ou as nossas dores. Então o Espírito Santo nos ajuda. Por isso, desse modo, está a interceder por nós na nossa maneira de pensar, com a mentalidade da mente de Jesus Cristo. E por isso ajuda às nossas fraquezas, ajuda às nossas falhas, nos faz convictos, e por isso o Espírito Santo, de uma maneira, deste modo, é o agente, é esta força que Deus nos dá para trabalhar conosco. Mas é Cristo em nós que está dirigindo este Espírito para nos guiar e mover, e é quando nós pecamos, ou quando nós precisamos de ajuda, ou somos acusados, é Cristo que nos defende como nosso advogado de defesa. Continuando então agora no versículo 27, Romanos 8, versículo 27. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E por isso vemos que o Espírito Santo intercede por nós, porque é a mente de Cristo em nós. Em 1 Coríntios capítulo 2, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 a 16, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 a 16, lemos: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao conhecimento do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Nós não conseguimos entender as coisas todas de Deus para nós, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Nós temos um conhecimento pequeno, breve, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que está no homem, que não está. Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Por isso é o Espírito de Deus que entra, nos ajuda a pensar e a ver, e assim o Espírito de Deus faz com que nós possamos compreender as coisas do Espírito. Por isso é que diz no versículo 14, ora, o homem natural, isto é, 1 Coríntios 2, versículo 14, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura. Não podem entendê-las, porque essas pessoas se discernam espiritualmente. Mas com o Espírito de Deus, nós temos a mente de Jesus Cristo e então começamos a entender as coisas de Deus. Isto é, porque Cristo está habitando
em nós. Vejam também Filipenses capítulo 2, versículo 5. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Diz assim: que sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que haja a mesma maneira de pensar, o mesmo sentimento, que tenhamos, digamos assim, este sentimento de Cristo, esta maneira de pensar de Cristo. Como? Porque através do Espírito Santo nós temos o sentimento de Cristo, a maneira de pensar de Cristo, a mente de Cristo, porque assim Cristo está habitando em nós. Através do Espírito Santo, então Jesus Cristo está a interceder por nós. Então, continuando agora em Romanos capítulo 8, versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E por isso vemos aqui, este é o amor de Deus. Este é o amor de Deus. Diz assim, daqueles que amam a Deus. Vejam em 1 João capítulo 5, versículo 3. 1 João capítulo 5, versículo 3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E por isso, voltando então ao versículo 28 de Romanos 8, diz assim, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Este é o amor de Deus, guardam os seus mandamentos. Mas também daqueles, não para aí com um ponto final, porque diz assim, para o bem daqueles que amam a Deus, vírgula, não é ponto final, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E sim, é o amor de Deus, porque nós guardamos seus mandamentos, temos o amor de Deus, mas também porque Deus nos está chamando segundo o seu propósito, nos está elegendo, aqueles com quem Deus está trabalhando agora. Tudo de acordo com o seu propósito. Ora, vejam Romanos 9, versículo 11. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. E está aqui a falar acerca de Isaac e Saul. E vemos aqui, eles ainda não tinham nascido, mas o propósito de Deus, aquele que chama. Por isso, está tudo funcionando de acordo com o propósito de Deus. Mesmo que nós não estejamos a entender tudo, mas depende do que Deus permite, porque Ele tem o seu propósito. E por isso é que diz, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem. Temos a certeza que Deus está sempre fazendo tudo para o nosso bem, porque amamos a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E, ao fim disso tudo, ultimamente, trará a nossa salvação. Ora, aí vemos que, visto que nós não sabemos tudo, nós não sabemos o que ainda falta em nós. E por isso, nós passamos por dificuldades e problemas. E isto tudo nos faz melhores pessoas. Todos nós sabemos, eu sei muito bem, vocês sabem muito bem, que todas as dificuldades, problemas e doenças e aflições que temos nos fazem melhor pessoas. Nos fazem pessoas com mais carinho e com mais amor. E por isso, Deus sabe o que está a fazer para o nosso bem. Versículo 29. Porque os que antes conheceu também, os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos.
Por isso vemos aqui que nós devemos de desenvolver, ele nos predestinou para quê? Para sermos conformes à imagem do seu Filho. Nós devemos desenvolver a imagem espiritual de Cristo. Ora, nós hoje, você e eu, carregamos a imagem de um ser humano. Mas estamos predestinados para sermos salvos, para termos a vida eterna, como filhos e filhas de Deus. Ora, muitas pessoas dizem, uns estão predestinados para ser salvos, outros estão predestinados para ser perdidos. Não, não. Todos estamos predestinados para virmos a ser filhos e filhas de Deus. Todos estamos predestinados para ser salvos, como filhos e filhas de Deus. Esse é o plano de Deus. Por isso é que Ele nos criou. E por isso é que Ele nos predestinou. Por isso é que Ele nos criou. Esse é o propósito. Mas Ele decidiu chamar alguns primeiro para serem eleitos ou escolhidos, porque isso tem a ver quando é que Deus chama ou elege essas pessoas. É uma questão de quando. Ele, a intenção dele, o destino de todos nós é para virmos a ser filhos e filhas de Deus no reino de Deus. Mas a questão é quando é que ele começa a trabalhar conosco. Não está a trabalhar com todos ao mesmo tempo. Está a trabalhar com alguns agora e outros trabalhará depois. Nós somos os primeiros a serem chamados. E, se respondermos a essa chamada, seremos eleitos ou escolhidos. Ora, vou repetir para que o entendimento seja bem claro. Deus predestinou todas as pessoas, todos os seres humanos, para estarem na sua família. É apenas uma questão de quando é que somos chamados. E, quando somos chamados, então nós temos uma responsabilidade de respondermos a essa chamada. Isto é, quando a oportunidade é dada, nós devemos responder a essa chamada. E isto é parte do plano de salvação de Deus. O plano de salvação de Deus que foi planejado, foi arquitetado, foi desenhado antes da criação do mundo. Isto é, uns são chamados primeiros e por isso são eleitos primeiros ou são escolhidos primeiro, porque estão a responder a essa chamada, para virem a ser os instrutores, os reis e os senhores dos outros após a vinda de Cristo, para ajudar a outros a virem a ser transformados também, a se desenvolverem, a crescerem na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, para poderem vir a ser filhos e filhas de Deus no reino de Deus. Vejamos então Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5. Acabamos de ler este versículo há pouco, mas quero ler de novo, focando aqui este ponto acerca de que isto foi planejado antes da fundação do mundo. Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5. Como também nos elegeu, isto é, nos escolheu, nos selecionou. Nele, como é que ele nos selecionou? Primeiro nos chamou e nós respondemos à chamada. E também ele nos elegeu, assim, por isso nos escolheu. Depois de termos sido chamado, nos selecionou. Nele, antes da fundação do mundo. Isto é parte do seu plano, que foi decidido de fazer isto deste modo, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E por isso vemos isto é importante. E por isso, versículo 5, e nos predestinou, aqui está a predestinação, o objetivo, o golo, a meta de todo o ser humano é para sermos filhos por filiação através de Cristo
para si mesmo, para sermos filhos dele, segundo o beneplácito, segundo a grande prazer e sabedoria da vontade de Deus. Sim, houve alguns que Deus conheceu antes de eles nascerem. Por exemplo, ele escolheu ainda quando estavam no ventre. Vemos aí a história de Isaac, que mencionei há pouco. Vemos a história de Moisés. Vemos a história de Samuel. Vemos a história de Sansão. Vemos a história de Paulo. Alguns Deus selecionou para essa responsabilidade ainda antes deles nascerem. Porque Deus já os conhecia no ventre da mãe deles. Por isso, Deus predestinou, isto é parte do plano dele, que um certo número de pessoas fossem chamadas e, consequentemente, eleitas ou selecionadas primeiro, e depois os outros viriam depois. Esses primeiros seriam os primeiros frutos, ou como a Bíblia chama, as primícias. Muitos são chamados, irmãos, mas poucos são escolhidos ou selecionados, porque poucos respondem. Vejam então em Mateus 22. Mateus 22, versículo 14. Mateus 22, versículo 14. Mateus 22, versículo 14. Diz assim: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Sim, Deus quer um certo número de pessoas para que serão chamados, escolhidos e fiéis para formar, digamos assim, este núcleo do governo de Deus no milénio. Mas, como diz aqui, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Porquê? Porque poucos são aqueles que respondem à chamada. Vejam em Mateus 22, versículo 3. Mateus 22, versículo 3. Enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, simbolizando aqui a analogia, as bodas do Cordeiro, e estes não quiseram vir. Não quiseram vir. Isto é, rejeitaram ou viraram as costas a esta chamada tão importante. Que coisa triste, não é? Veja também no versículo 5. Diz assim: eles, porém, não fazendo caso do valor, da importância desta chamada, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. Vemos que poucos respondem. Vemos assim, a nossa experiência, vemos que mesmo que nós estejamos a responder, muitas vezes Deus tem de trabalhar conosco pacientemente, por muitos anos, até nós começarmos a ver, eu preciso de fazer isto. É porque não somos, digamos assim, as pessoas mais sábias e mais espertas, e por isso Deus pacientemente nos ajuda e nos dá tempo para mudarmos e arrependermos e tornarmos, digamos assim, mais macios, mais cuidadosos com outras pessoas. Sim, há alguns que desistem e por isso perdem a coroa, como lemos em Apocalipse 3, versículo 11. Então Deus vai e chama outros. E conforme eles respondem, eles vão respondendo, para quê? Para serem conformes à imagem do seu Filho, como lemos no versículo 29 de Romanos 8. Diz assim: nos predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. E por isso ele conhece-nos e por isso nos chama
vai trabalhando com esses chamados. Para quê? Para nos trazer a um ponto de virmos a ser à plena estatura de Jesus Cristo, como diz em Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Então, o que é que temos, irmão? Temos aqui que parte do plano de Deus. Deus pré-ordenou períodos diferentes, digamos assim, de avaliação, ou digamos, de julgamento. Ok? Nós, que estamos na igreja agora, estamos a ser, digamos assim, avaliados, julgados agora, porque fomos chamados e agora temos que responder a essa chamada e estamos a ser julgados, estamos a ser avaliados. Vejam em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17. E diz assim, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E começa por nós. E por isso nós, agora, estamos neste período de julgamento. Para nós, na igreja de Deus, o período de julgamento é agora. Depois da vinda de Cristo, no milénio, os que viverem no milénio serão julgados, avaliados durante o milénio. Depois do milénio, os que viveram no passado, antes da vinda de Cristo, e que nunca entenderam a verdade e nunca foram chamados, então terão a oportunidade de, na segunda ressurreição, de terem a mente aberta, de entenderem as verdades, e para eles então vai ser o período, digamos assim, de avaliação, de julgamento, durante um período, talvez por 100 anos, durante esse período que começa com a segunda ressurreição. Esse é o julgamento do trono branco, de Apocalipse 20, 11 a 12, que li há pouco. E por isso, esses ressuscitados na segunda ressurreição terão a oportunidade de terem os nomes escritos no livro da vida, durante esse período de julgamento e avaliação. Depois vem a decisão final. A decisão final quer dizer que é o castigo para aqueles que rejeitaram quando tiveram oportunidade no seu período de avaliação ou de julgamento. Por isso, aqueles que, antes da vinda de Cristo, é neste período agora, antes da vinda de Cristo, souberam a verdade, a rejeitaram, viraram-se contra Deus, rejeitaram o Espírito Santo, e aqueles que durante o milénio rejeitaram o Espírito Santo, esses então vão ser ressuscitados com aqueles que ainda nesse momento ainda estejam vivos e que rejeitaram a verdade. E esse período vai ser o que nós chamamos uma terceira ressurreição, que é o que a Bíblia chama a morte e o inferno, do Apocalipse 20, versículo 13. Ora, quando usamos o termo a terceira ressurreição, é o terceiro período de ressurreições. Cada pessoa só vai ressuscitar uma vez, está claro. Mas a primeira ressurreição é aqueles que são de Cristo vão ser transformados para seres espirituais. A segunda ressurreição é aqueles que nunca souberam a verdade no passado, vão então ter a oportunidade que nunca tiveram. Não é uma segunda chance, é a primeira chance, a primeira oportunidade que eles vão ter. Sim, é uma segunda vida, por isso é que fala de uma segunda morte, mas é uma segunda vida, mas é a oportunidade que nunca tiveram. E os que rejeitaram no passado e que já morreram, esses então vão ter que ressuscitar, mas ressuscitarão no terceiro período, e durante esse terceiro período, esses são conhecidos como a morte e o inferno, esses vão ser atirados para o lago de fogo, que é a segunda morte.
como lemos em Apocalipse, capítulo 20, versículo 14. Por isso, todos aqueles que não têm o nome do livro da vida, isto é, quando foram avaliados e não se arrependeram e continuaram no caminho errado, não têm o nome do livro da vida, esses serão castigados finalmente no lago de fogo. E por isso vê-se aqui que Deus é justo, tem um grande plano, porque o desejo dele é que todos cheguem a ter a vida eterna. E aqueles que, obviamente, rejeitam, infelizmente, vão ter que ser destruídos eternamente. Não é que estão a sofrer para sempre, mas o castigo será eterno. Então, continuando em Romanos capítulo 8, versículo 30, diz assim: e aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Quando Deus nos chama, e por isso a intenção de Deus é para todos nós sermos filhos e filhas de Deus, é como se fosse já estivesse feito. É ponto completo, exceto se nós rejeitarmos. Por isso, é como se já tivesse acontecido, exceto se nós rejeitarmos. Versículo 31, que diremos, pois, estas coisas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não temos nada a preocupar. Deus quer você na família dele. E você pode vencer, porque Deus está a dar a você o poder dele. O superpoder dele. E se Deus está ao nosso lado, não há dificuldade nenhuma que seja invencível. Sim, é difícil. Ninguém diz que não é. Mas Ele nos ajuda. Ele nos dá força. Versículo 32. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Ele não poupou o seu próprio filho. Então vai fazer tudo por nós. Não devemos ter dúvidas. 33. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem vai dizer mal daqueles que Deus escolheu? Por quê? Desde que nós nos arrependemos e estamos a usar o Espírito de Deus, quem é que vai nos acusar? Porque é Deus que nos justifica. Sim, Satanás nos acusa. Apocalipse 12, versículo 9. Mas não tem nada a acusar, porque se nós nos arrependemos, nós somos justificados pelo sangue de Cristo. Versículo 34. Quem é o que condena? Sim, nem Satanás nos pode condenar. Por quê? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e o que também intercede por nós. E por isso, ninguém nos pode condenar. Porque Cristo está à direita do Pai, é o único mediador, é o nosso sumo sacerdote. Ponto final. Desde que nós estejamos arrependidos quando falhamos e nos aproximamos dele completamente arrependidos, quem é que pode nos condenar? Versículo 35. Quem nos pode separar do amor de Cristo? Tribulação? Problemas? Dificuldades? Saúde? Deus ainda nos ama? Ou a angústia? Talvez ansiedade, angústia? Não. Perseguição? Não. Nudez? Não. Perigo? Não. Espada? Não. Porque Deus ainda ama. Como está escrito, versículo 36. Por amor de ti, somos entregues à morte todo o dia. Sim, quando amamos a Cristo, somos perseguidos.
por amor de ti, porque amamos a Deus, Jesus Cristo, há perseguição. Somos reputados como ovelhas para o matadouro, pelos inimigos de Deus. Versículo 37. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Somos mais do que vencedores, porque Deus nos ama. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem os potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundeza, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo, nosso Senhor. Nada nos pode separar do amor que Deus tem por nós. Aquele que começou uma obra em nós, Ele a completará. O único que pode evitar ou causar você não atingir o propósito de Deus é se você virar as costas a Deus. Ou se eu virar as costas a Deus. Não devemos de fazer isso. Devemos ter confiança em Deus, que Ele nos vai ajudar, e com a ajuda dEle, quando falhamos, arrependemos-nos, mas temos que continuar, porque Ele nos ama e Ele nos quer na família dEle. Como diz, não há nada, nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nada que nos podem separar do amor de Deus que está em Cristo, nosso Senhor.